Este é Cloud, o sapo mais fofo do mundo. Ele é minúsculo, transparente e parece uma mistura entre o Caco, o sapo e um ursinho de goma. Mas Cloud tem um problema, porque ele já é velho para uma rã de vidro, e se ele não encontrar uma namorada logo, a linhagem dele vai terminar com ele, e eu não posso deixar isso acontecer. Se vamos criar uma família de sapos, preciso achar uma namorada para o Cloud, construir um lar ideal e torcer para que eles se deem bem e vivam a menor história de amor da Terra. E tudo isso começa em um armário da IKEA. Para cumprir seu destino e se tornar pai a tempo, Cloud precisa de uma floresta tropical que lembre sua casa na América do Sul. Mas criar uma floresta tropical dentro de um armário da IKEA é uma tarefa complicada e levou bastante tempo. Agora a floresta tropical está pronta, mas Cloud, você está pronto para se mudar? Apesar do que ele diz, Cloud pula para sua nova casa e faz o que sabe fazer de melhor, vai direto dormir debaixo de uma folha. Este é o momento ideal para revelar um dos superpoderes ocultos de Cloud. Rãs de vidro são transparentes, o que os ajuda a se esconder de predadores. Mas Cloud vai além, porque quando ele dorme, ele esconde quase todas as suas glóbulos vermelhos no fígado, o que o torna quase invisível quando está em uma folha. Isso é ótimo, mas acaba dificultando quando tento encontrá-lo nesse terrário gigante. A primeira tarefa está completa, e agora temos uma casa adequada para uma família de rãs de vidro. Mas quando a noite cai na floresta tropical, um som irritante me lembra do nosso problema. Pode acreditar em mim, não mantenha essas rãs perto do seu quarto porque elas são barulhentas. Agora esse barulho é o Cloud chamando por uma namorada, e por 3 anos inteiros ele tem chamado todas as noites esperando que uma fêmea responda, mas por mais de 1000 dias ninguém respondeu. Talvez você não saiba, mas o Cloud recebeu esse nome por causa do personagem Cloud Strife de Final Fantasy VII. Sempre pensei que se ele tivesse uma namorada, ela se chamaria Aerith. Minha busca de 3 anos para encontrar uma Aerith para o Cloud falhou em todas as etapas, mas às vezes, quando você já perdeu toda a esperança, as estrelas se alinham e uma mensagem inesperada aparece. Eu não acredito que estou dizendo isso, mas encontramos uma namorada para o Cloud e a menor história de amor do mundo vai continuar. Eu nunca conheci alguém que saiba tanto sobre sapos quanto o Harry. E nós devemos a ele um enorme obrigado, porque nesta caixa está a Aerith, e amanhã o Cloud finalmente vai conhecer sua namorada. Três anos se resumiram a isso e o Cloud finalmente tem sua Aerith, e podemos marcar esse segundo objetivo. Depois de todo esse tempo, a jornada deles finalmente vai começar. Mas as estrelas que antes se alinharam para esses pequenos sapos estão prestes a desmoronar. A expectativa de vida de um sapo de vidro é entre 5 e 10 anos, e quando peguei Cloud há 3 anos, ele já era adulto, então ele está realmente na sua fase final de vida. Todas as noites durante 3 anos, Cloud chamou, mas desde que Aerith foi para a floresta tropical, Cloud parou de chamar. Dias e dias se passam e os sapos mal percebem a presença um do outro, mas parece que na construção da floresta tropical eu deixei de fora um passo muito importante. Veja, os sapos de vidro só acasalam quando as chuvas chegam e as temperaturas caem, mas eles também precisam de uma poça de água limpa e corrente embaixo deles. Transformar o armário da IKEA em um terrário foi uma coisa, mas fazer chover constantemente com uma poça de água corrente estava além das minhas capacidades. Então vou fazer a segunda melhor opção e criar uma câmara de chuva separada, que vai simular exatamente as condições que esses sapos precisam para entrar no clima e com um pouco de sorte isso vai incentivar os dois a começarem o relacionamento. Cloud e Aerith entram na câmara de chuva finalizada para o que será a noite mais importante de suas vidas. Pela primeira vez desde que conheceu Aerith, Cloud se ergue e começa a coachar. Estamos começando bem. Ele coacha e coacha, mas será que Aerith vai responder?
Mas é o mais perto que eles chegam e Cloud pula para longe. Talvez ele esteja sentindo a pressão, mas noite após noite a mesma coisa acontece e toda manhã, quando eu procuro por ovos, não encontro nada. O que está acontecendo, Cloud? Esperamos 3 anos por isso. Acho que não dá para apressar essas coisas. A Aerith ainda está com os ovos e só vai liberá-los quando as condições estiverem perfeitas. Eu fiz chover. Elas têm folhas para botar os ovos. Mas esses sapos são muito sensíveis e tem mais uma coisa que eu quero tentar. Então eu baixei um pouco a temperatura e finalmente tivemos um avanço. É 1 da manhã e não houve nenhum coachar a noite toda. Quando olho na câmara de chuva, vejo um pequeno sapo com a cabeça sobre uma folha. Mas onde está o outro? Sempre fico preocupado quando não consigo ver todos os meus sapos no terrário, mas ele estava prestes a se revelar da maneira mais bonita. Porque o sapo naquela folha é a Aerith, e bem atrás dela está o Cloud. Apesar da minha voz baixa e monótona, estou cheio de emoção e quase alcançamos a meta final. Cloud e Aerith estão em amplexo, que é quando o macho monta na fêmea pouco antes dela botar os ovos e ele pode fertilizá-los. Mas ainda não estamos fora de perigo, porque elas nem sempre botam os ovos e com uma luz vermelha forte brilhando sobre elas, bem, com certeza não vão botar. Então, cheio de adrenalina, fui dormir, e de manhã verifiquei novamente se havia ovos. Isso me entristece, pois os dias de Cloud estão contados e todo o objetivo era que ele tivesse uma família. Cloud sempre está dormindo quando eu acordo, então é estranho vê-lo acordado. Eu olho para Aerith e percebo que ela não tem muitos ovos restantes, o que só pode significar uma coisa. Mas onde eles estão? Eu verifiquei cada folha e não consegui ver um único ovo, e então me dei conta. Cloud pode ser velho, mas ele é inexperiente, e essa é a primeira vez que Aerith põe ovos. Geralmente, a primeira desova falha, o que explica por que não vejo nenhum na câmara de chuva. Mas há uma informação importante que nós deixamos passar. Os machos de rã de vidro têm fortes tendências parentais e cuidam dos ovos até que eles eclodam. Eles urinam nos ovos para evitar que sequem e lutam contra qualquer predador que chegue perto, e isso explica por que eu não consigo vê-los. Porque uma pequena mudança na postura do Cloud revela que a menor história de amor da Terra vai continuar. A árvore genealógica do Cloud não vai terminar com ele e podemos marcar esse objetivo final. A segunda parte da história de Cloud e Aerith está chegando muito em breve, e para assistir você deve se inscrever, mas enquanto isso confira este vídeo.